texto base. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2 de Apocalipse. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Esse é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo ele pode ser compreendido e pode ser uma bênção para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós vamos ler os dois versículos, vamos orar ao nosso Deus e dar continuidade então aos nossos estudos no livro de Apocalipse. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então vamos orar para que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de nos expor a este estudo do livro de Apocalipse. Nós entendemos a sua complexidade, mas ao mesmo tempo a tua palavra nos ensina que aquele que procura ler, entender e guardar as palavras deste livro serão bem-aventurados. O que significa que a nossa vida de contentamento, o nosso nível de alegria, a paz que nós sentimos no dia a dia, estão relacionadas à maneira como nós lemos o livro de Apocalipse, a maneira como nós lemos as Escrituras no sentido amplo e procuramos praticar no dia a dia. Então, eu acredito que, longe de pensarmos em alguma coisa mística, mas acreditamos que a tua palavra é poderosa. E se o Senhor disse que aqueles que procuram ler, entender e guardar estas palavras são bem-aventurados, é porque serão e são bem-aventurados. Então nós agradecemos por essa promessa e queremos compreender o que o Senhor quer nos dizer. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 19, nós vamos dar uma revisada lá. 1:19. Nós vamos introduzir o assunto de hoje a partir desse versículo. Talvez o versículo mais conhecido de Apocalipse. Diz assim: escreve as coisas que tens visto, vírgula, e as que são, vírgula de novo, e as que depois destas hão de acontecer. Então veja, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. A maioria dos intérpretes da Bíblia, dos comentadores da Bíblia, eles entendem que esse texto, o versículo 19, ele faz a divisão de todo o livro de Apocalipse. Quando ele diz, escreve as coisas que tens visto, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, é a visão que ele tem. Aí depois ele diz, as que são refere-se à igreja, refere-se a 7 igrejas e refere-se também ao período da igreja que nós estamos vivendo hoje. São as coisas que são. A igreja está dentro dessa classificação das coisas que são, elas ainda são. E as que depois dessas hão de acontecer. Aí capítulo 4 até o 20, ok? Ou até o 19, isso depende da maneira como o autor da Bíblia vê o livro de Apocalipse. Então, aqui nós temos o esboço, o esqueleto, a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que tens visto, capítulo 1, as que são, capítulos 2 e 3, e as que depois destas hão de acontecer, capítulos 4 ao 20, ok? Essa compreensão de Apocalipse, ela, pelo menos naquilo que eu entendo, naquilo que eu tenho aprendido, ela é muito coerente, ela nos ajuda a entender o que o livro de Apocalipse quer dizer, e não somente o livro de Apocalipse, mas nos ajuda a entender a profecia de maneira geral. Agora, nós já estudamos o capítulo 1,
as coisas que tens visto. Estudamos o capítulo 2 e 3, as coisas que são. Falamos sobre as 7 igrejas. Cada igreja que nós vimos tem os seus problemas, as suas dificuldades. Algumas receberam elogios, outras nem tanto. Elas tiveram problemas. E os problemas encontrados naquelas 7 igrejas de Apocalipse são problemas encontrados nas igrejas nos dias de hoje, em qualquer igreja na face da terra. O que significa dizer que igrejas têm lutas, igrejas têm problemas, a igreja sofre repreensão, ela é disciplinada por Deus, ela é cuidada por Deus, mas Jesus Cristo é aquele que anda entre os castiçais, né? Ou seja, ele é aquele que anda entre as igrejas. Existe uma igreja aqui, ele está presente nela. Existe uma igreja lá no Japão, na Ásia, nos Estados Unidos, onde quer que seja, ele anda no meio das 7 igrejas. Ou seja, ele anda no meio desses castiçais, dessas igrejas que pertencem a ele. Agora, eu diria que ler e interpretar Apocalipse capítulo 1 e o capítulo 2 e 3, fácil, tranquilo, né? Porque você lê a revelação de Jesus Cristo, a descrição dele, os símbolos que tem lá. Os capítulos 2 e 3 falam sobre as igrejas, são coisas muito concretas, muito palpáveis, fácil de interpretar. Capítulo 4 em diante já não é a mesma coisa. Se alguém disser assim, interpretar Apocalipse do capítulo 4 até o 20 é fácil, não é tão fácil assim, né? Então, nós já temos comentado com os irmãos sobre, a gente inclusive está estudando sobre doutrina, e de vez em quando a gente insere algumas questões que não são doutrinárias, elas são teorias, né? Agora, biblicamente falando, a volta de Jesus é uma doutrina pacificada, é uma doutrina incontestável, não há quem possa contestar a doutrina da volta, do retorno do Senhor Jesus Cristo. Tanto no Velho como no Novo Testamento, essa doutrina é embasada, ela é pacificada, ela é unânime entre todos os cristãos, indistintamente. Até aqueles que são cristãos, que não são cristãos de fato, concordam com essa doutrina, ok? Agora, a questão de Apocalipse 4, do capítulo 4 em diante, precisa de alguns entendimentos para nós sabermos como é que nós vamos interpretar. Nós precisamos de uma linha de pensamento, né? E isso por quê? Porque que Jesus vai voltar, nós sabemos, é uma doutrina. Agora, como é que será a volta dele? Ou melhor dizendo, quando será o retorno do Senhor Jesus Cristo? Ou melhor ainda dizendo, qual é o momento em que Jesus vai voltar? Então, essa é uma questão fundamental. Jesus vai voltar é uma doutrina. Agora, o momento em que Jesus vai voltar, aí nós recorremos a teorias. E existem pelo menos 4 teorias, eu não vou falar a quarta, porque ela é mais complexa, mas eu vou apenas mencionar as 3 que são mais conhecidas. Existe a compreensão pré-tribulacionista, a compreensão meso- ou mid-tribulacionista, e existe a compreensão pós-tribulacionista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem pessoas que acreditam que Jesus Cristo vai voltar antes da grande tribulação. Então, Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, ele vai levar a igreja com ele, vai levar a igreja para o céu com ele, e aí o mundo entra numa grande tribulação. Essa é a compreensão pré-tribulacionista. Existe muita gente boa que pensa sobre isso? Sim. Existem aqueles que são mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas. O grupo que acredita que Jesus Cristo vai voltar no meio da tribulação, tem gente boa, mas é um número menor de pessoas. Não são muitos os que acreditam assim. E existem aqueles que também acreditam que Jesus Cristo voltará no final da grande tribulação. Jesus Cristo vai voltar no final da grande tribulação para arrebatar a igreja. Esses que acreditam que Jesus voltará no final da grande tribulação, eles não creem no arrebatamento. Eles não creem que haverá um arrebatamento secreto. É assim que a gente entende o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é um arrebatamento secreto. Agora, existe gente boa, no sentido de interpretação bíblica, que fala sobre o pré-tribulacionismo,
Existe gente boa que fala que Jesus vai voltar de maneira pós-tribulacional, após a grande tribulação, ou melhor dizendo, no final da grande tribulação. Em grande parte, os que acreditam no pós-tribulacionismo são irmãos reformados, em grande parte, né? São irmãos calvinistas, uma parte deles, pelo menos. Agora, existem pessoas sérias que têm essa compreensão, que são habitadas pelo Espírito Santo, né? E que nós não podemos dizer assim, ele está totalmente errado na abordagem dele, né? Aqueles que são pós-tribulacionistas. Agora, eu preciso defender aquilo que nós acreditamos, e eu defendo aquilo que nós acreditamos não porque eu faço parte de um movimento que defende a visão pré-tribulacionista. Eu defendo a visão pré-tribulacionista porque eu tenho estudado sobre ela. Ontem e hoje eu estava tentando repassar, estudar, trazer tudo à memória para que eu tenha convicção daquilo que eu acredito, né? Então, a nossa visão, a minha visão, é uma visão pré-tribulacionista. Ou seja, nós acreditamos que haverá um arrebatamento, né? A maioria das igrejas fundamentalistas acredita sim, e eu acredito não porque eu sou um fundamentalista, mas é porque essa é a compreensão que eu tenho a respeito da Bíblia. Agora, o pré-tribulacionismo, ele veio a existir por conta da compreensão dispensacionalista, né? A gente está falando de termos aqui, mas é necessário nós citarmos isso. Nós não queremos ser complexos, dificultar as coisas, mas às vezes não tem como a gente falar de uma outra forma, né? Então, nós fazemos parte de um movimento que entende a Bíblia como literal. Então, nós entendemos a Bíblia, ou lemos, interpretamos a Bíblia literalmente. A visão, ou o método de interpretação literal da Bíblia, ao interpretar a Bíblia, ela entende que o mundo já passou por algumas eras, ou dispensações. E nós vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. As dispensações foram eras, ou foram momentos em que Deus deu ao homem algumas tarefas para fazer, deu ao homem no sentido amplo, deu para a humanidade e não para a igreja, deu para a humanidade, para que a humanidade então administrasse aquilo, para que ela cuidasse daquela oportunidade que Deus estava dando. O homem não administrou aquilo e ele foi reprovado. Ele foi reprovado por conta do seu pecado, por conta da sua irresponsabilidade diante de Deus. E por conta do seu pecado e da sua irresponsabilidade, ele foi julgado, ele foi punido por isso. E aí nós temos 7 dispensações que falam sobre isso. Agora, por que nós acreditamos nessas dispensações? As dispensações vão do Gênesis, desde que Deus criou o homem, Adão e Eva, até que haverão a revelação dos novos céus e nova terra, de acordo com Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 1. Vamos abrir nossas Bíblias, para nós começarmos a entender biblicamente o que nós queremos dizer aqui, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 9. Nós vamos ler alguns, isso para começar a dar um entendimento. E na verdade eu quero dar uma pincelada, né, para os irmãos, mas a gente não vai entrar muito, senão a gente vai investir muito tempo nessa questão. Veja comigo Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então veja que Paulo aqui está falando de um mistério, de alguma coisa que no Velho Testamento não havia sido revelado. No Velho Testamento não havia essa compreensão. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Agora veja o verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na o quê? Dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então nós ouvimos aqui e lemos a palavra dispensação. Agora, veja comigo o capítulo 3, Efésios capítulo 3, Efésios 3, versículo 2. 3:2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Agora veja o 3, que versículo interessante no sentido profético. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Veja, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que a ele foi manifestado, foi revelado um mistério pela revelação. O Espírito Santo estava falando com ele. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Veja, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então veja que Paulo está dizendo que no Velho Testamento esse mistério não foi revelado. Isso não foi, isso estava escondido, estava cobertado. Mas agora, no período dele, no tempo de Paulo e no período dos profetas que eram contemporâneos de Paulo e no período em que outros apóstolos também existiam, o mistério estava sendo revelado. Agora veja comigo Colossenses 1, Efésios, aí para frente, né? Filipenses, Colossenses capítulo 1, verso 25. Colossenses 1, 25. Diz assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação ou administração de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, ou seja, aos apóstolos e profetas que eram contemporâneos de Paulo. Os irmãos estão entendendo aqui a questão? Então, agora, que mistério é esse? Qual é o mistério que Paulo revelou? Alguém sabe? Que mistério que foi revelado a Paulo? Alguém saberia dizer? Vamos tentar caminhar aqui e nós vamos então, depois a gente pode voltar aqui. Agora, o que nós estamos dizendo então? Que para nós entendermos o Apocalipse, capítulo 4 em diante, nós precisamos ter uma linha de pensamento. Nós temos que fazer um alicerce, construirmos um alicerce, porque senão vai ficar mais difícil de nós entendermos. Porque Apocalipse capítulo 4 em diante, eu estou lendo autores que são... Eu estou lendo um autor, por exemplo, de nome muito conhecido, que tem uma interpretação pós-tribulacionista. A interpretação dele de Apocalipse, do capítulo 4 em diante, é diferente daquilo que a gente vai interpretar. É por isso que eu estou dizendo para os irmãos, né? Então, a maneira como a gente vai interpretar Apocalipse 4 até o 20 depende da maneira como a gente define o que nós estamos procurando definir agora. Nós estamos fazendo um alicerce, ok? Agora, nós somos pré-tribulacionistas. E nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que Jesus Cristo vai voltar antes da grande tribulação, porque nós temos uma compreensão dispensacionalista da história. Nós acreditamos que existem 7 dispensações, são 7 eras. Inclusive, tem um texto aqui, em Efésios, que eu não li para os irmãos. Efésios, deixa eu ver se eu não encontrar agora, não tem problema. Tem um texto em Efésios que fala sobre as eras. A palavra, ao invés de dispensação, é eras. Eras. Deixa eu ver aqui. Efésios 2, 7.
2:7, que diz assim: para mostrar nos séculos, a palavra aqui é eras, para mostrar nas eras vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós estamos falando de 7 dispensações, 7 períodos de tempo, 7 eras em que Deus agiu com a humanidade. Então, somente para mencionar, nós não vamos entrar aqui em pormenores, mas a primeira dispensação é a dispensação do homem inocente, a dispensação da inocência. Essa dispensação vai desde a criação de Adão, em Gênesis 2:8, até a expulsão do Éden. A segunda dispensação é chamada dispensação da consciência. É quando a consciência do homem é despertada. Eles adquiriram conhecimento daquilo que é o bem e o que é o mal, e saíram dali então com as condições de fazer o que é certo e errado, mas também foram reprovados. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. O homem com autoridade sobre a terra, depois do dilúvio, né, com o tremendo julgamento que houve no dilúvio, ele agora, com Noé e sua família, estavam prontos a repovoar a terra, governar a terra, e também falharam nesse plano. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. Dentre aqueles que foram dispersos, dos construtores da Torre de Babel, Deus chamou Abraão, fez com ele alianças, algumas foram condicionais, outras não foram condicionais, mas eles também falharam na aliança que fez com Deus. Depois, a dispensação da lei, é a quinta dispensação. A lei veio para mostrar o Salvador, para revelar o povo escolhido de Deus. E a gente está estudando Deuteronômio aos domingos à noite, quando Moisés, então, tanto no livro de Êxodo como no livro de Deuteronômio, lê a lei de Moisés, o povo diz assim: faremos tudo o que o Senhor nos ordenar, mas também não cumpriram, não fizeram. Então, eles também não cumpriram os termos da dispensação. Aí depois, hoje nós estamos na dispensação da graça. O que diz a dispensação da graça? A dispensação da graça nos fala sobre o Novo Testamento, no Senhor Jesus Cristo. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados, e que para o homem ser salvo, para que a humanidade seja salva, precisa arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem também foi reprovado, né? E essa dispensação termina quando? A dispensação que nós estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça. Ou alguns entendem como a dispensação da igreja, né? Eu prefiro dizer que eu prefiro dizer porque eu aprendi com um pastor que conhece muito sobre isso. É muito melhor dizer dispensação da graça, porque da igreja, né? Porque a graça foi manifestada em todas as demais dispensações, mas o homem não reconheceu isso, né? Então hoje nós estamos na dispensação da igreja. Uma pessoa, para ser salva hoje, ela precisa fazer parte da igreja, não necessariamente de uma igreja local, mas da igreja, o corpo de Cristo. Mas o homem, a humanidade também tem rejeitado. Agora, quando é que termina essa dispensação? Quando é que termina essa dispensação? Aí nós estamos falando já de uma interpretação pré-tribulacionista e de uma interpretação pré-milenista. Quando é que termina essa dispensação que nós estamos vivendo hoje? Ela termina em 2 etapas. Primeiro, arrebatamento da igreja. Porque aqueles que forem arrebatados, para eles a dispensação acabou. Eles creram no Messias, os seus corpos foram transformados e estarão para sempre com o Senhor. Mas termina com o arrebatamento da igreja? Não. Haverá uma segunda etapa da volta de Jesus, quando o Senhor virá para tratar com alguns gentios e também com a nação de Israel. Então aí nós estamos falando já da nossa interpretação. Nós estamos falando da volta de Jesus Cristo em 2 etapas, né? Então veja, irmãos, que é possível amarrarmos a compreensão dispensacionalista com o pré-tribulacionismo, né? Agora, não fiquem muito preocupados se a gente não entendeu isso, né? Porque eu entendo que para nós entendermos algumas coisas, a gente precisa investir tempo para montarmos esse quebra-cabeça
aqui na nossa cabeça. Agora, vá pelas linhas principais. Jesus Cristo vai voltar, né, para arrebatar a igreja, e depois, então, de 7 anos, ele retornará presencialmente para levar com ele aqueles que receberem o evangelho do reino, que crerem no evangelho do reino no final da grande tribulação. E qual é a 7ª dispensação? A 7ª dispensação é o reinado de Cristo, que a Bíblia descreve lá em Apocalipse capítulo 20. Né? É o reinado de 1000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo virá e governará. Então, aí que entra uma questão fundamental. Aqueles que são os pós-tribulacionistas e que não têm uma interpretação literal da Bíblia, não veem o milênio como literal. Entende a questão? Nós interpretamos a Bíblia de maneira literal. Para uma pessoa que acredita no pós-tribulacionismo, o milênio, ou eles são amilenistas, ou seja, não acredita que exista um milênio, ou então eles acreditam que nós já estamos no milênio, vamos dizer assim. Já entramos em um tipo de milênio. E nós acreditamos que haverá um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo aqui na terra, depois da grande tribulação, ok? Tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui, essas proposições, elas têm base bíblica. Eu tenho os versículos aqui, né? Eu estou lendo livros que falam sobre isso. Então, é uma interpretação das Escrituras Sagradas, ok? Agora, alguns argumentos em favor da teoria pré-tribulacionista. Existem muitos argumentos, né? Eu consultei várias fontes, mas eu quero citar apenas alguns dos argumentos. Por que é que nós podemos dizer que somos pré-tribulacionistas? Por que nós podemos dizer que somos concomitantemente dispensacionalistas? O primeiro, por conta de uma interpretação literal da Bíblia. Segundo, por conta da questão da 70ª semana de Daniel. Quando a gente lê as profecias de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, é fácil de percebermos que 69 semanas já foram cumpridas. Ou seja, 7 anos já foram cumpridos desde a declaração ou édito de Ciro, o rei persa, para que o povo voltasse para Jerusalém. A partir daquele momento, deveria acontecer 490 anos, né? Mas ainda falta uma semana, ou seja, ainda faltam 7 anos para que a profecia seja cumprida. E isso é uma coisa que me intriga. Essa é uma pergunta que, se um dia eu encontrar uma pessoa, pessoalmente, que tem uma perspectiva pós-tribulacionista, eu gostaria de perguntar para essa pessoa, onde é que nós encaixamos, onde é que você encaixa a última semana de Daniel? Então, não há outra possibilidade, se não pensarmos num período de 7 anos, que é uma semana, que antecede a volta final do Senhor Jesus Cristo, né? Na verdade, Modemir que estuda sobre esses assuntos, a última semana de Daniel, ela está solta, né? Oi? Ainda não tivemos. Onde é que você vai encaixar ela, né? Então, esse é um dos argumentos que me deixa bastante tranquilo. Uma outra questão que é fundamental é a distinção da nação de Israel com a igreja. Aqueles que acreditam no pós-tribulacionismo, necessariamente, eles extinguem Israel. Israel não existe mais. Como é que nós vamos negar a existência de Israel? Como é que nós vamos pegar alguns versículos que falam que Deus haverá de ainda tratar com a nação de Israel? Entende? Então, eu considero a questão da 70ª semana de Daniel e a distinção entre Israel e a igreja outro argumento muito forte. Outra questão interessante. Quantos aqui já leram as cartas de Paulo? Todos nós já lemos as cartas de Paulo. O que é que nós lemos nas cartas de Paulo sobre a grande tribulação? Sobre a ira de Jacó despejada sobre as igrejas. Qual é a carta que fala sobre isso?
Qual carta do apóstolo Paulo fala especificamente sobre 7 anos de tribulação? Nenhuma. Não há nenhuma menção do apóstolo Paulo sobre a grande tribulação, né? Jesus Cristo falou sobre a grande tribulação no Sermão do Monte, mas os autores do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, de Judas, de Pedro, não há nenhuma menção sobre a tribulação. Há um silêncio sobre esse período tribulacional. Uma outra questão é o fato de que a igreja, como nós já lemos, era um mistério. E uma outra doutrina interessantíssima, a doutrina da iminente volta de Jesus. Essa aqui é para acabar, né? Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe que aqueles irmãos estavam esperando o Senhor Jesus Cristo retornar naquela época. Quer ver? Vamos conferir, só para nós fundamentarmos. 1 Tessalonicenses, embora a gente já falou sobre isso, mas isso... 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses 4:13. Isso a gente lê também em 1 Coríntios capítulo 15. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós quem? Ele está falando de quem? Está falando dele, está falando dos irmãos da igreja. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo esperava ser arrebatado? Mas Paulo era o único? Não! Os cristãos de forma geral. Se você ler as cartas de Paulo, todas as cartas, você vai chegar a essa compreensão. Eles esperavam pela volta iminente da volta do Senhor Jesus Cristo naqueles dias. Tanto que o motivo de Paulo ter escrito essas 2 cartas foi para corrigir os irmãos. Sabe o que os irmãos estavam fazendo? Eles estavam comprando um do outro, não queriam pagar. Eles não queriam mais trabalhar. Por quê? Jesus vai voltar. Era uma postura errada deles, né? Então, tanto que é nessa carta que Paulo fala, aquele que não trabalha, que também não coma. Eles estavam agindo de forma totalmente displicente. Por quê? Porque eles aceitaram tanto o retorno iminente de Cristo que estavam vivendo de maneira deturpada, exagerada, né? Então as 2 cartas vieram a existir com esse propósito, de corrigir isso. E porque alguns irmãos ali, falsos, começaram a semear um burburinho, fofoca, vamos dizer assim. Não é fofoca que eu queria, é uma outra palavra. Rumores. Estavam criando rumores de que Jesus havia voltado e eles tinham ficado para trás, né? Jesus já voltou. Alguns irmãos que estavam esperando que fosse arrebatado não foram, porque já morreram. E aí que Paulo ensina, olha, aqueles que já morreram vão ressuscitar, e aqueles que estão vivos vão ser arrebatados. Entende? Então, irmãos, isso não tem como... Não há nenhuma possibilidade de contestar essa questão. Ela é muito clara por todo o Novo Testamento, ok? Agora, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Vou delinear aqui algumas coisas para os irmãos pensarem. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou tão, assim, querendo falar tanta coisa para os irmãos que eu já fico ansioso aqui. Estou tentando me segurar, né? Mas alguém tem alguma pergunta sobre isso que nós estamos falando? Vamos tentar aqui, antes de nós terminarmos, fazer alguma diferenciação
entre o arrebatamento e a segunda vinda. Primeiro, o arrebatamento é a retirada dos crentes. A segunda volta é o aparecimento do Filho. Segundo, no arrebatamento os crentes são elevados nos ares. Na segunda vinda ele vem na terra. Terceiro, no arrebatamento ele vem buscar a noiva. Na segunda, a noiva volta com ele. Isso também é claro. Quarto, o arrebatamento é iminente. A segunda volta precede a inúmeros sinais. Quando Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, ele fala, olha, quando ouvides de guerras, de rumores de guerras, né? Olha, ele está falando de sinais que antecedem a volta dele. Certo ou errado? Certo, ele está falando. Agora, o apóstolo Paulo, quando lê, quando ele escreve para os irmãos, ele está falando de algum sinal para que Jesus retornasse? Não há sinais. Então, para o arrebatamento, não há sinais. Quando eu digo que eu creio na volta, no retorno iminente de Cristo, por ocasião do arrebatamento, eu não espero por sinais. A igreja, ao longo dos anos, nunca esperou por sinais para o arrebatamento, mas sim para a segunda volta de Cristo. Quando é que acontecerão os sinais para a volta de Cristo? No período da grande tribulação. Ok? Em Mateus capítulo 24, Jesus está falando para judeus. Ele está falando sobre a grande tribulação. O arrebatamento traz uma mensagem de conforto. Tanto é que nessa própria carta de Tessalonicenses, ele fala para consolar uns aos outros com essas palavras, né? Veja no versículo 18, Apocalipse 4:18. Desculpa, 1 Tessalonicenses 4:18. 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de retorno de Cristo. Então, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da volta de Jesus para a igreja, no seu retorno iminente, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de esperança. Agora, a mensagem da segunda volta de Jesus é de julgamento, não é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de julgamento. E essa compreensão é construída estudando o livro de Apocalipse. O arrebatamento, os crentes serão julgados. Na segunda vinda, os gentios serão julgados. O arrebatamento não descreve mudanças na criação. A segunda vinda haverá mudanças drásticas. Então, quando Paulo escreve aqui aos irmãos de Tessalônica, dizendo que eles estavam esperando serem arrebatados, serem levados naqueles dias, ele fala sobre alguma mudança drástica na natureza? Não. O livro de Apocalipse, do capítulo 6 em diante, depois do capítulo 5, que é a abertura dos selos, e aí começa a vir o cavaleiro, né, os 4 cavaleiros, ali já é as taças, as salvas, tudo isso são juízos de Deus, e não são palavras de consolo, mas palavras de julgamento. O arrebatamento não é descrito no julgamento dos gentios. Na segunda vinda, eles serão julgados. O arrebatamento inclui somente os crentes. E na segunda vinda inclui as nações. Isso a gente vê em Mateus capítulo 25, quando o Senhor julgará as nações. Então, irmãos, há uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Entre o arrebatamento da igreja e a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa compreensão, eu digo aos irmãos, porque eu já tentei fazer uma leitura de Apocalipse com uma compreensão diferente, aí eu não consigo, minha cabeça não consegue raciocinar nesse sentido, né? Eu entro em pane. Mas quando eu compreendo a visão pré-tribulacionista, as coisas vão se encaixando, né? Agora, para nós terminarmos aqui, eu julguei importante nós falarmos sobre isso, porque mesmo que seja uma coisa mais teológica, mas a gente precisa ter esse entendimento para estudarmos Apocalipse daqui para frente, senão a gente vai ter dificuldade para entender, né? Ok, irmãos? Alguma pergunta? Alguma observação?
Ah, é? Eu não lembro disso, não. A Adri está falando que uma irmã lá da igreja de Minas, que a gente pastoreava, a dona Nilvanda, uma boa crente, né? Ela escutou um avião passando, ela achou que era trombeta, deixou o serviço dela e levantou os braços esperando Jesus, né? Graças a Deus por isso. Vamos aguardar pelo nosso Salvador, né? Alguma pergunta, irmãos? Alguma observação? Na semana que vem, então, a gente volta para Apocalipse capítulo 4, ok? Vamos orar para nós encerrarmos aqui e vamos entregar os avisos de maneira objetiva e também coletarmos algum pedido de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, certamente nós lemos a Tua palavra com humildade, nós temos confiança de que existem irmãos amados e queridos que têm uma outra compreensão. O nosso propósito não é discutirmos, não é sobrepor aos conhecimentos dos outros. Para nós o que importa é que todos nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Ele retornará. Mas também eu quero dizer ao Senhor que eu sou muito grato por essa compreensão dispensacionalista. Ela tem um efeito na minha vida cristã prática. Ela diz para mim a maneira como eu devo conduzir a minha vida, administrando tudo que o Senhor me disponibiliza. E nesse plano dispensacional do Senhor, inclui a salvação. Uma salvação que nós já experimentamos pela graça do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e oramos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, gostaria de agradecer os irmãos que nos acompanharam.